Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos exercitar o Espírito? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem quer ser salvo essa noite? Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor, nos salva nessa noite. Precisamos de Ti. Senhor Jesus. O tema da mensagem dessa semana é andar no Espírito. E essa mensagem foi falada na instância, numa esfera, irmãos, maravilhosa, onde o Senhor mostrou para nós como que Ele cuida da sua igreja e Ele não deixa passar nada desapercebido aos nossos olhos, né? Então quem esteve lá pôde perceber como que o Senhor cuida de nós, né? Como que o Senhor tem preocupação conosco. E quem falou essa mensagem foi o irmão Miguel. E nós ficamos muito tocados ao desfrutar dessa semana, porque essa palavra mexe muito com a nossa vida, né? Fala nós temos revelação. Então, irmãos, essa noite, meu encargo, meu desejo é que o Senhor possa mostrar para nós o quão importante é, irmãos, nós vermos aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Nós temos revelação da parte de Deus. E a introdução dessa mensagem foi um irmão tocou alguns pontos que nós vamos tocar aqui, que, irmãos, precisa entrar em nós e causar uma transformação em nós. Então eu rogo ao Senhor que nos dê um coração aberto, nos dê uma mente liberada, que nós possamos entrar no Espírito. Os hinos já nos levaram para o Espírito, para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Ó Senhor Jesus. Então ele começou aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 1, mostrando algo que Paulo fala de si e que nós precisamos tocar muito. Fala assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo versículo, mesmo princípio, João fala para nós aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, quando ele fala da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, irmãos, o primeiro princípio que nós queremos ganhar nessa mensagem é que quem revela é Deus. Irmãos, toda revelação que você tem, ela precisa ter uma fonte, e essa fonte tem que ser Deus. Mas Deus, quando Ele quer revelar algo, Ele tem uma ordem, Ele tem um princípio. O princípio que Deus usa para revelar algo sempre primeiro, Ele revela para o seu servo. Quem é o seu servo? É aquele que tem mais intimidade com Ele. É aquele que vê o Senhor face a face. Lá no Velho Testamento, quem era essa pessoa? Moisés. Moisés, quando entrava na presença de Deus, a glória de Deus brilhava para ele. E quando ele saía, tudo que ele falava resplandecia o quê? A glória de Deus. Então aqui em Gálatas, Paulo queria mostrar para os Gálatas que tudo aquilo que ele falou e que ele iria falar, quem revelou para ele não foi homem algum, mas foi o próprio Deus. E a função dele, como servo que recebeu a revelação de Deus, é o quê? Passar para nós que são seus servos. Então, irmãos, graças ao Senhor, que na nossa era, o Senhor teve muita misericórdia de nós, e nos deu um servo que foi muito fiel ao Senhor. E tudo que Deus revelou para ele, ele transmitiu para nós. Então aqui é um princípio, irmãos, que nós precisamos guardar. Primeiro, quem revela as coisas na igreja é o próprio Deus. Nós não podemos falar que um dia, em algum momento, achar que nós tivemos uma luz.
Irmãos, a revelação que Deus traz para a igreja, ela tem uma ordem, ela tem um princípio. Ela sempre começa com o seu servo. E ele transmite essa revelação para nós. Então, olha só, vamos aqui em Mateus, capítulo 16. Senhor Jesus, só para a gente ter mais clareza sobre isso. Mateus 16, versículo 16 e 17. Amém? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. Então aqui mostra para nós duas coisas. Primeiro, quem revela Cristo para nós? Quem revela Cristo? Deus. Se você quer ver Cristo, a única maneira de ver Cristo é Deus revelando Cristo para você. Agora, quem vai mostrar a igreja para nós? Quem mostra a igreja? Cristo. Então, irmãos, o mistério de Deus é revelar Cristo para nós. E o mistério de Cristo é revelar a sua igreja para cada um de nós. O Pedro, eu tenho ouvido muitas mensagens que ele tem dado nas conferências, que agora tem até no Facebook, eu encorajo os irmãos a verem. E ele tem falado que o momento que nós estamos agora é o momento de arrumar a casa para o ano que vem nós pregarmos o Evangelho. Irmãos, o que nós vamos fazer o ano que vem? Revelar o que Cristo revelou para nós. Levar para as pessoas o que Cristo revelou para nós. A pergunta é: Cristo tem revelado para você a igreja? Você tem visto de Deus o Cristo que pode te salvar, ou que pode me salvar? Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, esse momento de arrumar a casa, não necessariamente é apenas organizar as coisas práticas, mas é nós estarmos claros de que aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos de experiência na nossa vida da igreja, quem revelou para nós? Se foi Cristo, quando chegar o momento de levar essa palavra para as pessoas, irmãos, o Evangelho vai ser pregado. E ele vai salvar as pessoas. Porque quem salva não somos nós, quem salva é Cristo. Quem revela a igreja não somos nós, irmãos. Nós podemos falar horas e horas sobre a visão da igreja, mas se Cristo não tocar naquela pessoa, por meio do nosso falar, ele não vai ver o que nós vimos, não é? Então a primeira coisa que nós precisamos ganhar, nós vamos ver mais à frente, é que aquela alegria da salvação, aquele frescor da vida de Deus, precisa estar muito forte em nós. Então esse momento em que os irmãos que estão à nossa frente, estão pedindo para nós nos prepararmos, irmãos, é o momento de nós termos mais revelação de Deus. Pedir: Senhor, por meio da sua palavra, por meio dos seus servos, mostre-me mais a sua vontade. Mostra-me mais a economia de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Aí aqui no versículo 18 é quando o Senhor fala, né? Que tu és, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aqui mostra Cristo revelando a igreja para cada um de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Outra coisa que nós ganhamos muito, irmãos, o que é revelação? Irmãos, revelação nada mais é do que Deus transferir aquilo que está no coração dele para dentro do nosso coração. Quando Deus coloca a sua vontade, todo o seu desejo dentro do meu coração, eu ganhei revelação. Irmãos, revelação não é criar algo novo. Por isso que nós estamos vendo, talvez já, acho que há mais de 2 anos, sobre a economia de Deus, sobre esses livros. Por quê? Porque Deus quer colocar algo no nosso coração. Ele quer colocar no nosso coração o quê? Aquilo que está dentro do coração dele. Então, irmãos, quando nós temos revelação, não quer dizer que nós vamos ter uma ideia, vamos criar algo novo. Não, irmãos, nós vamos ter um pouco mais do que está no coração de Deus. Ó Senhor Jesus. Então vamos voltar para Gálatas. Senhor Jesus. Alguns princípios.
sobre a revelação. Capítulo 1, versículo 10. Os irmãos podem ler, fazer um favor. Amém, só até aí. Então, irmãos, quem revela para nós é o próprio Deus, né? Nós já falamos. Agora, muitas vezes, quando o irmão falou aqui, eu ganhei muito uma coisa que talvez a gente passe despercebido. Ele falou que muitas vezes nós falamos que não recebemos revelação de homem algum, nem da parte de ninguém, mas de Cristo. E a gente acha que isso tem aquele versículo, né? Que eu não faço a vontade de homem algum, né? Mas a vontade daquele que me enviou. Quando ele falou algo que me ganhou muito. Receber algo de um homem, ou fazer a vontade do homem, não necessariamente, irmãos, é fazer a vontade de alguém, mas é fazer a minha vontade. Os irmãos lembram dessa frase no Alimento Diário? Muitas vezes, quando Deus revela algo para a igreja, para o seu servo, e isso chega até nós, a minha vontade vai contra essa revelação. Isso, irmãos, é a mesma coisa que ter revelação de homem algum. Quando a minha pessoa atrapalha aquilo que Deus quer revelar para mim. Ó Senhor Jesus. Aí aqui no versículo 12 fala assim: porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Tudo o que nós fazemos na igreja, só tem fruto se a revelação daquilo veio de Jesus Cristo. Se foi criado por nós, se foi instituído por homem, não vai causar efeito, não vai salvar ninguém. A única coisa que salva-nos, a única coisa que nos alimenta, a única coisa que nos dá visão, é aquilo que Deus revela para nós. Ó Senhor Jesus! E quando Deus revela, irmãos, nós temos certeza de que não veio de homem, veio do próprio Deus, veio do coração de Deus. Ó Senhor Jesus, amém, versículo 15 e 16, quando porém ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, até aí. Quando Deus quer revelar algo para nós, a primeira coisa que nós sentimos é que nós somos separados. Irmãos, quando nós sentimos que Deus nos separou, significa Deus está revelando algo para nós. Se o meu sentimento ainda é um sentimento que eu pertenço ao comum, eu ainda pertenço ao meio comum, eu não sou separado, falta revelação para mim. Quando Deus quer revelar algo para mim, Ele me separa, não é, irmãos? Nós precisamos pedir para o Senhor, me separa dessa terra, me separa das coisas dessa terra. Ó Senhor Jesus! Não só isso, quando Deus revela algo para nós, essa revelação, irmãos, ela muda o nosso viver. Aí o irmão perguntou, né? Eu pergunto para mim, como é que está o meu viver hoje? Eu vivo com o meu viver, demonstra que eu já vi algo, ou o meu viver ainda mostra que eu não tive revelação? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, pedir para o Senhor, Senhor, revela mais para mim a sua vontade. Revela para mim a sua economia. Irmãos, Deus não quer nos ensinar que a economia de Deus é o Deus triuno se infundir para o homem ter partido. Deus quer revelar para nós o que essa economia pode mudar no meu viver. O que essa economia de Deus pode transformar a sua vida. O que essa economia pode transformar o meu viver. É isso que Deus quer mostrar para nós. Ó Senhor Jesus! Deixa eu adiantar aqui. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quando nós temos revelação, nós somos governados por ela. Senhor, capítulo 2, versículo 6. Espera aí, só um momento. Vamos ler aqui capítulo 2 de Gálatas. Versículo 2. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios.
Amém. Então, irmãos, primeira coisa, precisamos de revelação. Quando Deus revela algo para nós, próximo passo que nós temos que dar, ser obediente a essa revelação. Irmãos, essa revelação, aquilo que Deus mostrou para nós, ela precisa governar o nosso viver. Nós precisamos ser obedientes a essa revelação. Mas, irmãos, aqui no versículo 3, no capítulo 3 de Gálatas, Paulo identificou um problema. Paulo percebeu que, embora Cristo tenha se revelado aos Gálatas, embora eles tivessem começado no Espírito algo maravilhoso, algumas coisas, algumas palavras, perverteram o pensamento dos Gálatas. Então aqui no capítulo 3, versículo 1, Paulo fala bravo com eles: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, ou seja, quem vos enganou, né? Quem vos enfeitiçou, a vós outros, antes cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado. Então, irmãos, o que nós hoje precisamos ver na nossa vida são aquelas coisas que têm nos enfeitiçado, que têm aquela palavra, embotado os sentidos, né? Tem nos deixado confuso. Irmãos, toda vez que Deus revela algo para nós, Satanás, ao mesmo tempo, vem soprar algo no nosso ouvido, para nos fazer o quê? Perverter o nosso coração. Foi isso que ele fez com Gálatas. Gálatas estava lá, lindo, maravilhoso no Espírito. De repente, veio um vento de palavra, doutrina, e levou os Gálatas a perder o frescor da revelação. Talvez hoje, irmãos, nós estamos assim, presos. Aí fala que o Espírito vem para nos dar o que? Vida, vem para nos salvar, mas a lei vem para nos escravizar. Os dogmas, as coisas que nós criamos, tanto boas quanto ruins, servem para quê? Para nos afastar da pura revelação do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 2 de Gálatas 3. Ó, quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, essa é a pergunta que Paulo quer fazer para nós essa noite. O que você tem de experiência cristã, o que nós temos de vida da igreja, de experiência da igreja, quem revelou para nós? Foi lei, foi dogmas ou foi o Espírito? Se foi o Espírito, pode passar todas as situações, podem vir ventos, tempestades, mas nós não vamos perder a visão. Por que nós caímos? Irmãos, a vida cristã, ela não é linear. A nossa experiência com o Senhor, está na Bíblia, ela é de vales, montanhas e vales. Quando nós estamos no vale, o que vai nos salvar é aquelas revelações que Deus deu para nós. Se foi do Espírito, mesmo no vale, o Senhor vai nos guardar. Nós não vamos perder a visão, nós não vamos achar que nós estamos no lugar errado. Por quê? Porque quem me revelou não foi carne, não foi lei, não foi dogma, mas foi o próprio Espírito. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoados. Irmãos, se nós perdermos a revelação, se nós perdermos aquilo que Deus deu para nós, o próximo passo são os frutos da carne. Não tem outro caminho, irmãos. Nós vamos caminhar para nos aperfeiçoar na carne. E qual é o fruto da carne? Morte, pecado. Ó Senhor Jesus! Versículo 5. Amém. Pela pregação da fé. Irmãos, momento que nós estamos vivendo, antecedendo a volta do Senhor, se a pregação da fé não for viva em nós, nós não vamos aguentar até o fim. Muitos ao nosso redor já tombaram no deserto. Por quê? Porque não receberam a revelação do Espírito. Receberam a revelação de homens. Irmãos, aonde nós estamos buscando a revelação? Aonde nós estamos buscando a visão que nos governa?
Essa visão que nos governa, só tem uma pessoa que pode nos dar, o próprio Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a lei, ela escraviza. Por quê? Porque ela quer nos condenar, ela quer nos cobrar, mas ela não nos ensina o caminho. Qual é a função da lei? Expor nossos erros. Mas o Espírito, irmãos, ele traz libertação. O Espírito, ele não nos condena, o Espírito nos ensina todas as coisas. Ele nos mostra qual o caminho que nós precisamos andar. Ó Senhor Jesus. Aí aqui capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais a novo de um jugo de escravidão. Irmãos, quem foi liberto alguma vez de alguma fraqueza, sabe o tanto que é ruim voltar a ser escravo, é ou não é? Não é ruim? Se você já teve um vício, o dia que você foi libertado, você nunca mais quer voltar a ser escravo, é ou não é? Irmão, se o Senhor nos libertar da nossa alma, nos libertar da carne, nós nunca mais vamos abandonar o Espírito. Ó Senhor Jesus! Porém, se nós andarmos na nossa carne, aqui Paulo fala no capítulo, versículo 2, de capítulo 5, vos digo que se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se nós seguirmos aqueles dogmas, aquelas coisas que nós criamos na nossa vida, na vida da igreja, irmãos, é certo, isso de nada aproveitará para Cristo. Tudo aquilo que eu criei, que não veio de Cristo, vai ser queimado por Cristo. Toda a obra que eu fiz, que não foi mediante a revelação de Jesus Cristo, não vai durar. Ela vai ser queimada. Até mesmo a obra de salvação, não a de salvação, mas até a obra da minha experiência de visão da igreja, se não está baseada em Cristo, um dia eu vou ser colocado à prova. E se não foi Cristo que me revelou a igreja, eu vou falar que a igreja não é o lugar que Deus me mostrou. Sabia disso? Irmão, nós que estamos reunindo aqui, nós precisamos rogar ao Senhor: Senhor, eu estou vivendo a vida da igreja, mas quem me revelou a igreja? Foi Cristo? Graças ao Senhor. Se não foi Cristo, se a sua vida da igreja ainda é baseada em algum irmão que te salvou, ou alguma experiência particular, irmão, em nome de Jesus, peça para Cristo te revelar a igreja. Senão um dia você vai cair. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, versículo 4, olha só, para os irmãos verem que não estou inventando. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-se na lei da graça. Se a minha experiência não é a experiência de Cristo, quando chegar a prova, eu vou me desligar da igreja, eu vou me desligar de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé, ó Senhor Jesus, que atua pelo amor. Ó Senhor Jesus, agradar a Deus é viver no Espírito. Porque em Cristo Jesus, já li, né, o versículo 6. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, agora só uma advertência aqui, ó, no versículo 7, para eu encerrar a minha parte. Olha que Paulo fala, Paulo começou a mostrar para eles: olha, presta atenção, está tudo errado, vocês estão indo para a fé, vocês começaram no Espírito, quem trouxe vocês agora para voltar para as obras da carne? Irmãos, quando nós começamos a nossa carreira cristã, como é que nós corríamos? Como é que era? O ano que vem é o ano da pregação do Evangelho. Irmãos, não pense que nós vamos salvar alguém por falar a palavra. O que salva é a palavra do testemunho, é a minha experiência, é a sua experiência. Se a minha experiência com Cristo não for ativa, não for viva, não adianta, irmãos, eu sair na pregação do Evangelho, eu não tenho poder para salvar as pessoas. Olha que Paulo fala para eles: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Talvez, irmãos, quando nós, no começo lá em Salmos fala, né? Restitui-me a alegria da salvação. Irmãos, o que vai salvar as pessoas é a alegria da nossa salvação.
O evangelho que as pessoas querem ouvir é o evangelho da alegria da nossa salvação. Mas durante esses longos anos de vida da igreja, muitas coisas nos impediu de correr. É ou não é? Muitos de nós, inclusive eu, estamos o quê? Andando devagar, porque alguma coisa está nos impedindo de correr. Não é? Quando eu ouvi essa mensagem, eu falei, Senhor, Senhor, por favor, mostra para mim o que está me impedindo de correr. Por que eu não estou correndo? Senhor, por que eu não estou correndo? Tem algo que está me impedindo de correr. Aí Paulo fala em outro momento, Senhor, eu quero me desvencilhar de todo o peso que tenazmente me assedia, não é isso? Senhor, eu quero ficar livre desse peso, porque eu preciso correr. Irmãos, às vezes é a nossa vida pessoal, às vezes é o nosso trabalho, às vezes é até mesmo a nossa vida da igreja. Até mesmo aquilo que nós vimos. Talvez aquela pureza de coração que nós tínhamos, por algum momento nós perdemos essa pureza por ver algo que nós não concordamos. Irmãos, fique liberto disso. Peça ao Senhor para te libertar disso, para que nós possamos voltar a correr. Irmãos, se nós voltarmos a correr, o Evangelho vai ser pregado. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém. Eu vou parar por aqui, o Jair vai continuar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos correr. O Senhor colocou em nós, à nossa frente, uma carreira. Você e eu estamos nessa carreira. Ó Senhor Jesus. Nós temos uma meta. Se temos uma carreira, temos um objetivo, uma linha de chegada. Você está claro disso? Você está correndo com direção? Ou você está correndo por correr? Irmãos, nós temos que ter convicção, plena certeza de fé. Ó Senhor Jesus, que essa carreira vai nos levar a sermos vencedores. Correr com foco, correr com visão, correr com determinação. O Tiago compartilhou sobre termos visão. Mas não basta, irmãos, só a visão. Nós temos que ter a revelação. E essa revelação, todo dia, irmãos, o Senhor me revela. Todo dia, o Senhor precisa me revelar. Porque nesse princípio que nós ganhamos de Gálatas, eles receberam a palavra, eles receberam a visão, receberam a revelação. E nós recebemos palavra, visão e revelação. Mas eles desviaram, eles se distraíram, eles perderam o foco. Ó Senhor Jesus, nós corremos risco, irmãos, de nos distrair, de nos desviar, de perder o foco. Por isso precisamos rogar ao Senhor todos os dias. Senhor, me revela a tua vontade, revela a tua economia. Senhor, não quero ter o conhecimento na esfera mental, mas eu preciso receber a revelação. Revela seu Filho em mim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, à medida que o Senhor nos revela, nos fala, nossa fé é fortalecida. Nossa fé é fortalecida. Senhor Jesus. E mais claro se torna para nós. Mas nós vimos nessa mensagem que ao mesmo tempo que nós ouvimos o chamado do Senhor, Satanás vem também falar. Alguém vem falar conosco para nos distrair. Ao mesmo tempo, irmão, se você busca o Senhor,
no mesmo momento Satanás está lhe falando. Se você para de ter essa busca ao Senhor, Satanás vai parar? Vai continuar falando. E aí, em um momento de vulnerabilidade, entra e te distrai. Ó Senhor Jesus! Eu lembrei de uma fábula que eu ouvi quando criança, mas serve como um exemplo do princípio. Quem já ouviu sobre a lebre e a tartaruga? É uma corrida. Os dois animais iam disputar uma corrida. Quem ia ganhar? A lebre ou a tartaruga? Quem ia ganhar? A lebre. Deu a largada, os dois saíram em disparada. A lebre disparou bem à frente, olhou para trás e viu a tartaruga. Ainda tem muito tempo. Ela se desviou, se distraiu, foi fazer outras coisas, e a tartaruga veio vindo. Passou a lebre, opa! Tá chegando, vamos correr. Correu de novo, viu que estava bem à frente, olhou para trás, viu a tartaruga, tem o tempo, se distraiu. Até o ponto dela se distrair tanto que a tartaruga chegou e ganhou a corrida. Ó Senhor Jesus, no princípio dessa corrida, irmãos, você e eu somos como essa lebre. O Senhor te capacitou, te deu o Espírito, Ele te equipou com o nome, a palavra, com conferências, com reuniões. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Mas se você e eu nos distrairmos, irmãos, nós não vamos chegar na linha de chegada. Nós vamos alcançar a linha de chegada. Mas o princípio da tartaruga é perseverança. Nós precisamos perseverar até o fim. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! O versículo 6 fala, o Tiago leu aqui, fala que nem incircuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Não é o que você faz ou que deixa de fazer, mas é pela fé. E a fé atua pelo amor. Ó Senhor Jesus, versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, irmãos, nessa caminhada, nessa carreira, quando vier dúvida, quando vier um vento frio, irmãos, rejeita, em nome de Jesus. Não alimente, aqui fala, né? Não alimente nenhum outro sentimento. O que aconteceu com Eva ali, irmãos? Eva tinha a palavra, a serpente falando a Eva, e ela absorveu aquele dardo da serpente, e então alimentou o desejo de comer daquela árvore, desobedecendo a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus! Então aqui fala para nós, irmãos, confio de vós no Senhor, não alimente nenhum outro sentimento. Senhor Jesus! Ó, irmãos, o Senhor nos deu a igreja, irmãos. O Senhor nos revelou a sua economia. O Senhor confiou a nós a sua vontade e deseja revelar seu Filho em nós. Ele tem o prazer de se revelar em nós. Ó Senhor Jesus! Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós recebemos a palavra, nós temos que ter essa certeza que é de Deus. Ó Senhor Jesus! E se não há certeza, irmãos, busque o Senhor. O que faz você perceber
se a voz é de Deus ou não é de Deus. O que faz você conhecer a voz do Senhor é você ter intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, você conhece a voz dessa pessoa. Se você conhece e tem intimidade, a pessoa te liga no telefone, tem que falar o nome, você conhece a voz. Se eu e você temos essa prática, esse hábito de todos os dias temos comunhão com o Senhor, de dobrar nosso joelho, de contatar o Senhor e de aprender a ouvir constantemente a voz do Senhor. Vem outra voz, você vai rejeitar. Você vai reconhecer que não é de Deus. Ó Senhor Jesus, então cabe a nós termos essa postura, essa determinação de cultivar um viver, um hábito constante de comunhão íntima com o Senhor. Senhor Jesus, versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ó Senhor Jesus. O 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Nessa porção, nós somos ajudados com respeito a exercitar o amor, servir uns aos outros e não criticar, não julgar, não morder nenhum irmão, nem devorar. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, mostra que para a liberdade, não é? Nós fomos libertos da lei. Nós não temos na igreja ordenança, não temos regras, imposições, temos liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos salvou, nos chamou. Mas aqui uma advertência: não useis dessa liberdade tudo que você já ouviu, já aprendeu, já conheceu, já viu da economia de Deus. Não usa dessa liberdade para dar ocasião à carne, para colocar algo que vem do seu conhecimento, que não é da revelação. Irmãos, estão compreendendo? Às vezes nós temos já uma bagagem de conhecimento, mas temos um tempo sem desfrute, sem comunhão com o Senhor, mas eu tenho a bagagem, eu tenho o conhecimento, e com base nesse conhecimento, eu começo a observar, criticar, falar, julgar, condenar, ver os erros. Fomos até ajudados nessa palavra. Irmãos, ninguém é perfeito, só o Senhor é perfeito. Os irmãos, a liderança é imperfeita, os irmãos à nossa frente têm defeitos, e nós vemos os defeitos dos irmãos. Aí fomos ajudados aqui. Às vezes, quem está mostrando para você esse erro, esse defeito? Se for Satanás, você condena, você julga, você morde, você fala, você pisa e você dissemina. Se for Deus, você ora, intercede em oculto. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui fala: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, mutuamente
seremos destruídos. Essa prática de julgar, de falar, de condenar, nos leva à destruição. Ó Senhor Jesus, versículo 16, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ó Senhor Jesus, há sempre essa guerra dentro de nós. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Em Romanos 8, 6, ó Senhor Jesus, Romanos 8, 6, fala, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Ó Senhor Jesus, porque o pendor, então existe um pêndulo. Quem determina para onde vai esse pêndulo? Para a carne ou para o Espírito? Quem? Na sua vida? Nós mesmos. Se no seu viver, no meu viver, você leva esse pendor para a carne, o que você vai colher? Morte. Senhor Jesus, se você, é isso mesmo no versículo farei aqui, né? Porque a carne milita contra o Espírito. Senhor Jesus, é isso. Se você leva o pendor para a carne, morte. Se leva para o Espírito, vida e paz. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa luta é constante. É constante. Nós temos que sempre levar esse pendor ao Espírito. Sempre levarmos a nossa mente ao Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 6. Para finalizar, irmãos, fomos ajudados também. Capítulo 6, versículo 6, fala assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que os instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se você pende para a carne, todos os dias, deixa de ter comunhão com o Senhor. Vai levando. Deixa de ter revelação do Senhor. Os dias vão passando. O pendor está na carne, porque está faltando você receber, ouvir a voz do Senhor, e está ouvindo a voz do inimigo. Então, aí o resultado disso é você criticar, julgar, falar, morder, né, o que nós já vimos aqui. E aí, esse princípio da semente, que o irmão compartilha no final aqui, é de dar um temor e tremor em nós. Ó Senhor Jesus, ele compara, irmãos, aos espias, quando foram ver a boa terra. 40 dias eles foram investigar e trouxeram relatórios negativos. O resultado, 40 anos no deserto. Ó Senhor Jesus, um dia para um ano. Aí o irmão compartilha aqui para nós, irmão, se você e eu abrirmos nossa boca e causamos alguma tristeza no irmão, um dia de tristeza no irmão, um ano de tristeza para você. Um dia de causar tropeço no irmão, um ano
você vai tropeçar e desviar. Mas se você abençoa o irmão, o poder da semente multiplica. Por isso que aqui, irmãos, fala, ó Senhor Jesus, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. O 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfalecermos. Se não desfalecermos. Irmãos, não cansemos de fazer o bem. Não cansemos, irmãos. Abençoe ao irmão. Sirva ao irmão. Ame ao irmão. A fé, a sua fé, a minha fé, ela atua pelo amor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão, seguindo esse princípio e esse caminho, nós seremos vencedores. Nós seremos fortalecidos. O inimigo será envergonhado. Que o Senhor nos fortaleça, irmãos. Que nessa carreira possamos correr com foco, com a meta, com visão e com a revelação, até alcançarmos juntos a linha de chegada. Jesus é o Senhor. Amém.